você? Se você ainda não me conhece, eu sou Amanda Berardo, a sua mais nova professora de matemática. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre equação do segundo grau. Isso mesmo, alguns alunos me enviaram comentários, directs lá no Instagram, pedindo: Amanda, por favor, grava um vídeo de equação do segundo grau, porque eu tenho muita dificuldade. Então, tá aqui o resultado de toda essa preparação, um bom vídeo para você. E se você gostar, no final deixe um comentário e compartilha com um amigo seu que também tem dificuldade em matemática, belezinha? Então, a gente vai começar pela definição de uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela é definida como? Através dessa expressão que a gente fala ax² mais bx mais c igual a zero. A, b e c são os coeficientes dessa equação do segundo grau. A sempre é o coeficiente que vai multiplicar a incógnita elevada ao quadrado. B é o coeficiente que sempre vai multiplicar o coeficiente elevado à primeira potência. E C é o termo independente, e ela aqui nesse caso igualada a zero, tá bom? E tem um detalhe, o coeficiente A, ele sempre precisa ser diferente de zero. Caso contrário, a equação não é uma equação do segundo grau. Se você colocasse aqui o A valendo zero, ficaria zero vezes esse x², que dá zero. Então, a gente não tem a incógnita elevada ao segundo grau, né? Elevada ao quadrado, e aí não é equação do segundo grau. Por isso que o A é sempre diferente de zero, tá? Amanda, o B e o C podem ser zero? Sim, eles podem. Caso você tenha uma equação que o A, o B e o C sejam os três diferentes de zero, a gente diz que essa é uma equação do segundo grau na sua forma completa. Se por acaso ou o B ou o C ou o B e o C eles forem iguais a zero, aí a gente diz que é uma equação do segundo grau na sua forma incompleta. E nesse exemplo, eu escrevi uma equação de segundo grau que está em função do x, mas poderia ser outra incógnita. Poderia ser y, z, t, e isso não muda a definição dela, ok? Então, sempre vai ter três coeficientes, o coeficiente A sempre é diferente de zero, e ela tem que estar o quê? Igualada a zero, belezinha? E a gente vai continuar essa explicação pensando qual a relação entre o valor do delta e a quantidade de soluções da equação. Já eu vou falar qual é a fórmula do delta e para que a gente utiliza ele na fórmula de Bhaskara. Mas ele já é importante a gente antecipar que o resultado numérico dele, ele já vai te dar sinais, ele já vai te dar pistas sobre a quantidade de raízes dessa equação, ou a quantidade de soluções que essa equação possui. Então veja só, toda vez que o delta for positivo, ou seja, um número maior do que zero, delta igual a 4, delta igual a 9, delta igual a 12, significa que no final essa equação vai apresentar duas respostas, duas raízes, duas soluções diferentes. E eles serão números que pertencerão ao conjunto dos números reais, tá? Então, delta positivo, duas soluções diferentes. Se o delta for igual a zero, significa que ele possui resposta, que ele possui solução pertencente ao conjunto dos números reais, mas vai ser dois números iguais. Então, você pode pensar que possui duas soluções iguais ou uma única solução. Então, se a solução for 3, é só o número 3, ou é o número 3 duas vezes, ok? Então, uma única solução pertencente ao conjunto dos números reais. Quando o delta é negativo, delta igual a -1, delta igual a -9, delta igual a -20, não possui resposta real, não tem nenhuma solução no conjunto dos números reais.
Eu falar solução é a mesma coisa que eu falar raiz, ok, pessoal? Esses dois termos podem aparecer nos exercícios que vocês forem fazer. E aqui eu quero trazer verdades, sim, trago verdades. Por quê? De repente, quando você está estudando na escola, o seu professor fica assim, olha, delta negativo não tem resposta, delta negativo não tem resposta, e fica uma repetição assim, e aí você agarra nessa verdade e vai, delta negativo não tem resposta, delta negativo não tem resposta, isso vai, né? Sétimo, oitavo, nono ano. De repente, você chega lá no ensino médio, no primeiro, no segundo ou no terceiro colegial, quiçá na faculdade, de repente vai te aparecer um professor e vai falar assim, delta negativo agora tem resposta, agora tem raiz, agora tem solução. Aí você, como assim? Aquele professor me enganou? Sim, eu também fui aluna, eu também me senti muito enganada quando, depois de vários anos acreditando que o delta negativo não tinha resposta, um professor chegou aí e me disse, Amanda, agora tem resposta. Como assim, né? Eu quero destacar que aqui não tem resposta no conjunto dos números reais. Mais pra frente, quando você começar a resolver um outro estilo, vamos dizer, um nível mais avançado de exercício de matemática, vai aparecer um novo conjunto numérico, o conjunto dos números complexos. Olha só o nome, complexos, isso mesmo, que vai ter os números imaginários. Lá a gente consegue encontrar a resposta, tá bom? Aqui não, e aqui tá suficiente desse jeito, belezinha? Bom, então a gente já viu a definição e já viu a relação entre o delta e a quantidade de raízes. Então, só para simplificar mesmo, se o delta for um número positivo, muito provavelmente lá no final você vai encontrar dois números diferentes. Então, você vai destacar o seu conjunto solução ou conjunto verdade, que alguns professores trabalham igual, dois números diferentes. Quando o delta é igual a zero, uma única resposta no final, e quando o delta é negativo, não tem resposta, o quê? Real. Então, se não tem resposta real e o universo considerado for o conjunto dos números reais, então, tipo, pode ter qualquer resposta desde que ela seja um número real. Então, nesse caso, para delta negativa, a solução é vazia, a gente diz. Então, como que você representa a solução vazia? Ou com esse símbolo, que é o símbolo do vazio, ou com esse conjunto que é vazio, que não tem nada dentro dele. Alguns alunos erram porque, né, tentam inventar. Eu sei, aluno é criativo, aluno gosta de fazer do jeito dele, mas às vezes não dá, tá? Você tem total liberdade para criar a sua linha de pensamento, o seu jeito de resolver, mas nesse caso, quando a solução for vazia, você não pode fazer isso daqui, olha só. Não, isso não é vazio, tá? Vazio ou é assim, belezinha? Ok, tá bom de teoria, mas eu sei que você quer colocar a mão na massa, quer ver? Tá, ok, teoria é ótimo, mas e na hora de resolver? Então, agora eu vou resolver alguns exercícios com vocês. Vão ser 8 equações resolvidas comigo aqui no vídeo e no final eu vou deixar outras 5 equações do segundo grau para você tentar resolver sozinho, para você ver se de fato você conseguiu entender o que foi explicado e você vai poder deixar nos comentários as respostas que você encontrar. Beleza? Então vamos continuar, porque eu vou começar pelas equações do segundo grau na sua forma incompleta, ou seja, ou que o B ou que o C é igual a zero. Então, vou tomar aqui dois exemplos quando B é igual a zero. Então, a equação é 2x² menos 50 igual a zero. Show de bola! Então, quando você tem uma equação do segundo grau, como que você vai começar a resolver? Você vai começar identificando quais são os coeficientes A, B e C. Nesse caso, o coeficiente A é aquele que multiplica o x², então é o 2. O B é o que multiplica o x, não aparece x, então não tem B, ou seja, o B é igual a zero. E o coeficiente C, nesse caso, é menos 50. Então, anota. Não te custa nada anotar esses números. Porque vai te ajudar na hora que você precisar substituir na fórmula, para lembrar que o C é um número negativo.
Então tá, nesse caso você anota quais são os coeficientes e você vai precisar isolar a incógnita. Nesse caso é x, mas como eu já disse, poderia ser y, poderia ser m, poderia ser z. Então, para isolar, primeiro eu vou tirar esse número que está subtraindo a incógnita. Ele está subtraindo, passa somando para o segundo membro. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Aí a gente chega na incógnita isolada, x² igual a 25. Mas a solução não é para o x², é para o x sem o expoente 2. Então, quando você tem uma equação, o expoente ao quadrado, para você encontrar essa incógnita sem o expoente, você vai fazer o quê? Extrair a raiz de mesmo índice. Então, se aqui o expoente é 2, eu vou extrair a raiz com esse índice 2, que é qual raiz? Raiz quadrada. Se fosse x ao cubo, você ia tirar qual? A raiz cúbica. Então, nesse caso, eu vou pensar qual é ou quais são os números que elevado ao quadrado resulta em 25. Nesse caso, vai ser o mais e o menos 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25 e menos 5 vezes menos 5 também dá 25. E aí, você finaliza indicando a solução da equação. Então, solução são dois números, quais são eles? O menos 5 e o mais 5. Então, até por uma questão de organização, eu sempre vou indicar os números na ordem crescente. Então, dois números, o menos 5 e o mais 5. Belezinha? Então, anota os coeficientes, isola a incógnita, extrai a raiz quadrada e indica a solução. Ok? Vamos para mais um exemplo para ver uma outra possibilidade aqui de resolução. A equação é o 5x² mais 40 igual a 0. Então, o primeiro passo, anotar os coeficientes. Quem multiplica o x²? O 5. Então, o coeficiente A é 5. Quem multiplica o x? Não aparece. Então, se não aparece o x, não tem o b. Se não aparece escrito b, significa o b é igual a 0. Anotei. E mais 40. Então, o c, nesse caso, é um número positivo, é o mais 40. Aqui a equação, vamos dizer, ela já está na sua forma mais organizada, que é igualada a 0. Mas poderia já começar assim. 5x igual a menos 40. E aí você também, isso é uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo, tá? Então, a grande chave também para você ser um bom resolvedor de problemas é saber fazer perguntas para você mesmo. O que eu faço agora? Aí eu já tenho isso. O que eu posso fazer com isso? Ok? Então, aqui anotei os coeficientes, vou isolar a incógnita. Então, esse número que está somando agora passa subtraindo. E o 5 que está multiplicando passa dividindo. Menos 40 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar menos 8. Aí eu vou pensar, qual é ou quais são os números que elevado ao quadrado dão menos 8? Então, x vai ser quem? Extraindo a raiz quadrada vai ser mais ou menos a raiz quadrada do menos 8. E aí eu te pergunto, será que tem algum número que ele vezes ele mesmo dá menos 8? Não tem. Todo número que ele vezes ele mesmo sempre vai dar um número, um resultado, uma potência positiva. Todo número que estiver elevado com uma potência par, então 2, 4, 6, o resultado sempre vai ser positivo, até pela regrinha de sinais. Então, nesse caso, a raiz não existe um resultado, essa raiz não existe no conjunto dos números reais. Então, tomando como universo, como possibilidades de resposta número reais, não tem resposta, tá? A solução é vazia para essa equação e tá tudo bem, tá bom? E aí a gente continua nas equações do segundo grau na forma incompleta, mas agora com o coeficiente c igual a 0. Então, tem aqui a equação 3x² menos 15x, tudo isso igual a 0. Beleza, e agora? O que você vai fazer? Vai começar do mesmo jeito, anotando os coeficientes. Então, quem multiplica o x² é o 3, coeficiente A, 3. Quem multiplica o x? Agora tem menos 15, então B é um menos 15. E tem um coeficiente independente, que não depende do x, que não depende da incógnita? Não tem. Então, nesse caso, o c é 0, tá? Essa equação na forma incompleta, que é o c igual a 0,
como que você continua a resolver? Você vai utilizar o fator comum em evidência. E isso é lá de fatoração. Então, se você nunca ouviu falar de fator comum em evidência, se você já ouviu falar, mas não lembra, não tem problema, porque aqui no canal do YouTube eu fiz uma live só desse tema, fatoração, expliquei os 5 casos de fatoração, aqui a gente só vai precisar de um deles, e se você tem alguma dúvida, você pode muito bem procurar live fatoração, que tá tudo explicadinho, só que deixa pra ir lá depois que terminar esse vídeo, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, quem é o fator comum em evidência? 3 e 15, os dois números são múltiplos de 3. Então, o número que a gente vai colocar em evidência é o 3. Entre x quadrado e x, quem que é o fator comum? É o x. Porque esse número esse fator é x vezes x e aqui está o x. Ou seja, os dois dependem do x. Então, o fator comum é o 3x. Aí, como que a gente encontra o número que vem aqui dentro dos parênteses? A gente vai fazer o quê? 3x quadrado dividido por 3x. 3x elevado ao quadrado dividido por 3x. 3 dividido por 3 dá 1. X quadrado dividido por x vai dar 1x. Então, aqui o resultado é 1x. Por isso que vem o x aqui. Aqui é a mesma coisa. Menos 15x dividido por 3x. Mais dividido por menos, menos. 15 dividido por 3, 5. E x dividido por x dá 1. 5 vezes 1 dá 5. Então, nesse caso, vai ficar quem? Vai ficar menos 5. A gente fez o quê? Menos 15x dividido por 3x. X simplifica com x e menos 15 dividido por 3 vai dar menos 5. Então, por isso que fica x menos 5. Tudo isso continua sendo igual a zero. Aí a gente vai se perguntar quando que um produto é igual a zero. Então, produto é o quê? Resultado da multiplicação. Aqui tem uma multiplicação, porque fator comum fatorar, fatorar significa transformar em multiplicação. Quando que uma multiplicação é igual a zero? A resposta é quando um dos dois fatores for zero. Quando um dos dois números que estiver multiplicando for o zero. Então, nesse caso, ou isso daqui é zero, ou tudo isso tem que ser zero. Porque ao multiplicar, um deles tem que dar zero e a resposta final vai dar zero, tá bom? Então, por isso que a gente escreve 3x igual a zero e x menos 5 igual a zero. Qual é o número que vezes 3 vai dar zero? O próprio zero. Então, aqui, x igual a zero. Ou, qualquer outra resposta, x menos 5 igual a zero. Qual é o número que menos 5 dá zero? É o próprio 5. Então, por isso que x é igual a 5. E aí, nós temos a solução. A gente finaliza o exercício indicando o conjunto solução, que nesse caso, em ordem crescente, vão ser os números 0 e 5. Então, perceba que para resolver esse tipo de equação, que o coeficiente c é igual a zero, a gente começa indicando quais são os coeficientes, determinando o fator comum e colocando ele em evidência. Então, faz uma fatoração na equação inicial, sem alterar o resultado final. E aí, quando que o produto é igual a zero? Quando um dos dois fatores for zero. Então, a gente vai igualar esses dois pedacinhos com zero, resolve cada um deles separadamente, encontra as duas respostas finais, ok? E aí, só para você pegar de vez esse exemplo, como que resolve, eu vou resolver outro exemplo. Olha só! 4x quadrado mais 18x igual a zero. Então, você já sabe, começa identificando os coeficientes. Nesse caso, 4, 18 e 0. E aí, colocamos o fator comum em evidência. Então, primeiro, quem é o fator comum? Números, olha só, 4 e 18. Esses dois números estão em qual tabuada? Na tabuada do 2. Então, a parte numérica do fator comum vai ser o 2. E aqui, x quadrado e x sempre vai ser x, tá? Então, coloco 2x em evidência e vou dividir 4x quadrado dividido por 2x. 4 dividido por 2 dá 2, x quadrado por x dá x. Então, por isso que ali vai ficar 2x. 18x dividido por 2x,
x a gente simplifica com x. 18 dividido por 2, 9. Então, quando que um produto é igual a zero? Quando um dos dois fatores for zero. Por isso que eu vou pegar aqui 2x igualar a zero e pegar o outro fator, 2x mais 9, e igualar a zero também. Qual é o número que vezes 2 dá zero? O próprio zero. Então, uma das respostas é zero. E 2x mais 9 igual a zero. Mais 9 passa a menos 9. O 2 multiplicando passa dividindo e aí você já tem a resposta. E você pode tanto deixar na forma fracionária o número como na forma decimal. Então, ou x igual a 9/2 ou x, no caso, menos 9/2, ou x igual a menos 4/2. E aí você só termina quando indica o conjunto de solução. Nesse caso, o conjunto de solução igual a menos 9/2 e o zero. Beleza? Você está entendendo? Já deixa um comentário se tudo isso está fazendo sentido para você. E aí sim, como falar de equação de segundo grau e não falar de Bhaskara, né? Impossível, não sei. Então, existem duas maneiras de você resolver a equação na sua forma completa, a equação de segundo grau na forma completa. Uma delas é recorrendo à fórmula de Bhaskara. E sim, tem gente que vai falar que fórmula de Bhaskara é um nome que só se dá no Brasil, que isso, que aquilo outro, mas eu não tô aqui para discutir isso, tá bom, pessoal? Tô aqui só para te mostrar essa fórmula e como que você utiliza ela, ok? E uma outra maneira é utilizar a soma e o produto das raízes para encontrar a resposta, tá? Pensar em qual é a soma e qual é o produto. Bom, então qual é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é essa: x igual oposto de b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Tá, mas o delta, Amanda, como que eu calculo o delta? Porque o b é um dos coeficientes da equação, o a é outro coeficiente da equação. Até aí, beleza, mas e o delta? O delta também tem a sua fórmula, é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, de onde vem o A, de onde vem o B e de onde vem o C? Vem lá da definição da forma geral da equação de segundo grau, que é aquela forma quando a equação está toda organizadinha, começando pelo A, depois o B e o C, igualada a zero, tá bom? E daqui, pessoal, a gente vai tirar a resposta, as raízes, as soluções da equação, quando houver, tá? Então, vamos lá, vamos pôr a mão na massa e agora a gente vai resolver a equação do segundo grau na forma completa, que é aquela que o B e o C são diferentes do zero. Coloquei aqui a equação e a gente vai ter x quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Começa com, do mesmo jeito, identificando quais são os coeficientes. Nesse caso, o A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale menos 4. E aí, já que lá dentro da fórmula a gente vai precisar calcular o delta, eu sempre calculo primeiro o delta e separado, para não misturar um monte de número. Então, calculo o delta, delta é o b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substitui os números, vai ficar que delta é igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. O delta, menos 3 ao quadrado, menos vezes menos mais, 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 9, menos vezes menos mais, por isso mais. 4 vezes 4, 16, 9 mais 16 dá 25. E é bom quando o delta dá 25? É ótimo, adoro. Por quê? Porque depois a gente não vai ter que tirar a raiz quadrada do delta. Qual que é a raiz quadrada do 25? Sim, é mais ou menos 5. Então, é ótimo quando o delta dá um número que a gente fala quadrado perfeito, porque ele tem raiz quadrada exata. E aí você já pode começar a pensar, mas e se der 10, Amanda? Porque 10 não tem raiz quadrada perfeita. Não tem problema nenhum. A única coisa é que no final a sua resposta vai ficar em função do raiz quadrada de 10, tá? Então, vamos continuar aqui. X igual oposto de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. X vai ficar igual oposto do b, então guarda isso, oposto do b. Esse sinalzinho significa oposto, tá? Oposto do número. Quem é o oposto do menos 3? É o mais 3.
mais ou menos raiz quadrada do delta. Então, por que mais ou menos? Porque existem dois números que elevado ao quadrado dá 25. Então, mais ou menos 5 dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1 dá 2. E aí, a gente vai ter o quê? Duas respostas. Porque lembra, quando o delta ele é um número positivo, a gente encontra duas soluções reais e diferentes, tá? Então, 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 3 menos 5 vai dar menos 2. Tenho 3, tiro 5, fica menos 2. Dividido por 2 vai ficar menos 1. E aí, para finalizar, o que você vai fazer? Indicar o conjunto solução. Solução igual a menos 1 e 4. Então, identifica os coeficientes, calcula o delta, calcula a fórmula de Bhaskara e termina respondendo o conjunto solução, tá? Então, esse é o passo a passo completo para resolver a sua equação de segundo grau. Vamos resolver agora um outro exemplo. X² menos 6x mais 9 igual a 0. Primeiro passo, identifica os coeficientes. Nesse caso, 1, menos 6 e 9. Substitui esses números na fórmula do delta. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes coeficiente A, que é 1, vezes coeficiente C, que é 9. Menos 6 ao quadrado, menos vezes menos, mais 6 vezes 6, 36. 4 vezes o 1, que é positivo, dá 4. 4 vezes 9, 36. Só que não é 4, é menos 4. Então vai ficar quanto? Menos 36. 36 menos 36, 0. Ah, e o delta deu 0. Parei o exercício. Não, não parou. Porque delta igual a 0 a gente já viu lá no começo. Vai ter uma única resposta no final. Então a gente continua com a fórmula de Bhaskara e vai ficar oposto de B. Então, oposto do menos 6, quem que é? É mais 6. Mais ou menos raiz quadrada do 0. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Quanto que é a raiz quadrada do 0? É 0. Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 0? É o 0. Então, 6 mais 0, quanto que dá? Dá 6. 6 menos 0, quanto que dá? Também dá 6. Então, por isso que aqui é a mesma coisa que você escrever. 6 dividido por 2, tá? Não tem 6 mais nem 6 menos, porque 6 mais 0 é 6 e 6 menos 0 também é 6. 6 dividido por 2 vai dar 3, então termina como? Indicando o conjunto de solução, que nesse caso é 3. Então, delta igual a 0 significa, no final, uma única raiz. Agora, terceiro exemplo de equação na forma completa, tá? Então, começa identificando coeficientes, vai ficar A igual a 2, B igual a menos 3, C igual a 5. E aqui, ok, vai, eu poderia até ter feito diferente, mas tá tudo já organizadinho as minhas equações. Mas pode ser que apareça para você uma equação, vamos dizer, embaralhada, poderia aparecer o x² no segundo membro, ou o coeficiente B com o seu x lá no segundo membro, não tem problema, você já sabe que o que você precisa para começar é organiza a equação A, B e C, identifica os coeficientes, tá? E essa primeira equação é aquela lá no começo do vídeo, igualada a 0, tá? Então, calcula o valor do delta, então substituindo os números na fórmula, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 5. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 5, menos 40. 9 menos 40, menos 31. Então, aqui sim, atenção, delta deu negativo. A gente vai ter resposta real? Não. Por quê? Porque não existe, se a gente for calcular a fórmula, raiz quadrada de menos 31. Então, nesse caso, não existe duas respostas pertencentes ao conjunto dos números reais. Então, a solução nesse caso, ela é vazia, beleza? E aí, lembra que eu falei que tinha dois jeitos de resolver? Um era pela fórmula de Bhaskara e o outro é por soma e produto. Então, qual é a fórmula para soma das raízes? O que é somar as raízes? Esse x1 e x2. x1 mais x2 é o quê? É soma de raiz. Mas como que eu posso encontrar o valor dessa soma utilizando os coeficientes? A soma é indicada por oposto de B dividido por A. E o produto?
O produto vai ser a multiplicação x1 vezes x2. E eu consigo reescrever o produto em função dos coeficientes? Consigo. Vai ser produto igual C sobre A. Então, na equação, a gente, quando olhar para ela na forma organizada, a gente vai ver que ela é ax² menos o valor da soma vezes x mais o valor do produto. Mas não se preocupa com a equação aqui não, se preocupa com decorar essas duas fórmulas, da soma e do produto das raízes, ok? Então vamos lá, vamos tentar resolver uma equação utilizando esse método soma e produto. Então começa como, Amanda? Do mesmo jeito, identificando quais são os coeficientes A, B e C. Então o A é 1, o B menos 1 e o C menos 30. Bom, a fórmula da soma é oposto de B sobre A, vai ficar oposto de menos 1 dividido por 1. Quem é o oposto de menos 1? É mais 1. 1 dividido por 1 vai dar 1. Então, a soma das raízes é igual a 1. O produto, qual é a fórmula do produto das raízes? É C sobre A. Então, menos 30 dividido por 1, que vai dar menos 30. E aí, o que você tem que pensar? Quais são os dois números que somados dão 1 e que quando multiplicados vão resultar em menos 30? Aí você pode começar pensando tanto primeiro na soma como primeiro na multiplicação. Por exemplo, que número vezes outro dá 30? 3 vezes 10 dá 30, então você pode testar. Menos 3 vezes 10 dá menos 30. Então tá, beleza, deu certo para multiplicação, mas será que também vai dar certo para soma? Aí você testa, menos 3 mais 10 dá quanto? Dá 7, deu errado para soma, então não são esses dois números a solução. Aí olha só, vou pensar pela soma então, que número que somando vai dar 1? 0 e 1, mais 0 vezes 1 dá 0, então não é. É 2 e menos 1. Mais 2 menos 1 dá 1, então dá certo para a soma. Mais 2 vezes menos 1 dá menos 2, então também não deu certo a resposta. Percebe que a gente vai pela tentativa e erro, e aí você vai tentando até chegar naqueles dois números que vai dar certo. Então, olha só, nesse caso, mais 6 com menos 5, mais 6 mais o menos 5, quanto que dá? Dá 1. Então, beleza, dá certo para a soma. Mais 6 vezes menos 5 dá quanto? Dá menos 30. Então, também deu certo para o produto. Logo, se você fizesse a conta do delta e da fórmula de Bhaskara, no final ia chegar no x1 e no x2 e quais números iam aparecer? O menos 5 e o 6. Então, a solução, sempre termina indicando a solução, qual que é? Menos 5 e mais 6. E aí é uma questão muito pessoal, tá? Tem aluno que de jeito nenhum usa a parte da soma e produto. Mas o que eu posso te dizer é, quanto menos você usar, menos você vai ser rápido nela. Porque se hoje eu consigo algumas vezes resolver bater no olho utilizando a teoria da soma e do produto, é porque eu já testei muito, então eu já sei bater o olho e falar, os números que somam e dá 1 e multiplicado dá menos 30 é o 5 e o menos 6. Mas isso é o que? O fruto de um trabalho que é exercitando sempre, tá? Então isso é qualquer coisa, até na academia. Como que eu fico com uma barriguinha sarada? É fazendo abdominal um dia? Não, não é. Então dá certo tanto para os exercícios físicos, quanto para nutrição, quanto para matemática, tá? Então aí a mesma coisa seria o contrário, né? Tem muita gente que prefere soma e produto porque não monta a fórmula, não fica escrevendo a fórmula, porque de tanto tentar agora já sabe bater o olho. Então tudo vai ter duas medidas, tudo vai ter o que a gente ganha e o que a gente perde, e aí é escolha sua, beleza? E assim a gente termina esse vídeo em que eu expliquei tudo sobre equação do segundo grau. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não tem problema, me escreve nos comentários aqui embaixo
e logo em seguida vai aparecer 5 equações para você tentar resolver sozinho. Então você tenta resolver, se precisar volta ao vídeo, assiste os exemplos que eu já resolvi e deixa no comentário a resposta que você encontrou. Se você tem um amigo ou uma amiga que também precisa de ajuda para estudar matemática, compartilha esse vídeo com ele ou com ela, tá bom? Se você não sabe, você pode me encontrar no Facebook, no Instagram ou no YouTube. E é isso, se gostou desse vídeo, deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo. Tchau!